Na cerimônia do Oscar desse ano, o ator Will Smith desferiu um tapa no rosto do ator Chris Rock. E hoje, como analista comportamental, eu estou aqui para explicar passo a passo o que pode ter levado a essa ação. Eu vou explicar os mecanismos de defesa dentro dos aspectos comportamentais, psicanalíticos e também vou explicar o motivo do ator Chris Rock utilizar dessa forma de humor no seu dia a dia. Vamos entender que existe sim traumas envolvidos dentro dos comportamentos do Chris Rock e também houve o despertar de gatilhos desagradáveis dentro do dia a dia da vida do Will Smith e de sua esposa. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Farrell Molina. Eu sou professor de psicanálise, hipnose clínica e psicologia comportamental na SBPCD e estou analisando hoje de forma profissional o ocorrido na cerimônia do Oscar de 2022. Antes de você entender todo esse processo, eu peço que você gentilmente deixe o teu like, escreva aqui nos comentários de que cidade que você me acompanha e qual foi o horário que esse vídeo chegou até você, porque isso é muito importante. E se essa explicação for relevante, eu peço que você compartilhe com o maior número de pessoas. Então vamos entender o processo comportamental que ocorreu na cerimônia do Oscar de 2022 com Will Smith e Chris Rock. No momento em que Chris Rock estava dizendo algo em relação a Will Smith e sua esposa, ele utiliza do mecanismo de defesa do humor, porque se você ainda não conhece um pouco da história de Chris Rock, ele também passou por vários traumas em sua adolescência, em sua infância, e ele coloca isso como um mecanismo de defesa, para que você possa entender um pouco. O mecanismo de defesa do humor, ele visa utilizar essa ferramenta para que haja a proteção de um sofrimento. O humor tem uma função defensiva. Ele é fruto de uma ação do superego sobre o ego, a fim de protegê-lo do sofrimento. Então, quando o ego recusa a realidade do mundo externo, ele tenta obter prazer afirmando-se contra a crueldade das circunstâncias reais. É um mecanismo subjetivo. Ele visa anular a própria dor do Chris Rock. Porém, a forma como Chris Rock adota isso, muitas vezes pode ser um gatilho que desencadeia o sofrimento em terceiros. Ou seja, acaba gerando prazer e alegria dentro daquilo que ele está fazendo, mas às custas muitas vezes da dor de terceiros. Então, no momento em que Chris Rock começa a falar sobre a esposa de Will Smith, ele faz uma referência a um filme onde a personagem principal raspou a cabeça. E a esposa de Will Smith está passando por uma situação delicada, onde ela tem uma doença chamada alopécia, que promove a queda capilar. Provavelmente no momento onde ele cita isso, onde ele cita a personagem do filme Até o Limite da Honra, Will Smith e sua esposa tenham ativado um gatilho de dor por conta do dia a dia. E, mediante a situação emocional que estão vivendo, isso desencadeou uma situação bombástica. Will Smith repentinamente levantou e desferiu um tapa em Chris Rock. O que eu quero que você entenda é que dentro da análise comportamental existem sim alguns mecanismos de defesa que Chris Rock utiliza no dia a dia, e Chris Rock também realiza terapia há muito tempo. Ele já citou isso em algum de seus depoimentos, que faz terapia durante várias horas na semana. Então, muitas vezes as pessoas não vão compreender isso. E eu sempre digo como analista comportamental que existe sim um limite dentro do humor. Até o momento que o humorista utiliza
o humor para falar sobre as suas próprias mazelas, esse mecanismo de defesa tem uma canalização dentro da própria história. Quando isso sai da esfera pessoal e atinge terceiros, isso pode provocar justamente o que aconteceu na cerimônia do Oscar. Gatilhos de sofrimento e de dor que mais cedo ou mais tarde podem ser exteriorizados com violência. Então é importante entender que muitas vezes no dia a dia a piada ela vai gerar dor em outra pessoa. Quando você faz uma piada dentro da tua própria realidade, isso é uma canalização com um mecanismo de defesa do humor, e isso muitas vezes vai ter ali uma conotação engraçada para quem está ouvindo, porém é uma sobreposição daquela dor que muitas vezes a pessoa sentiu e que ela consegue canalizar no humor, e isso faz com que ela tenha um dia a dia melhor e lide melhor com isso. Ou seja, nessas circunstâncias, houve ali um comportamento explosivo do Will Smith, porque isso provavelmente desencadeou nele algumas memórias da dor que provavelmente eles estão passando no momento atual. Ou seja, na forma comportamental, isso pode ser explicado dessa forma. Então, muitas vezes as pessoas vão olhar e vão ter 1001 explicações para o ocorrido. O que ocorreu foi um despertar de gatilhos específicos que geraram dor no Will e em sua esposa, e em um momento ali de fragilidade emocional, ele levantou e teve aquela reação. Talvez, se ele não estivesse frente a frente nesse momento, ele teria ali ponderado e num outro momento teria feito um discurso falando que se sentiu ali exposto, se sentiu ofendido, mas como ele estava na situação presente, o gatilho explodiu em uma agressão física. Então, para quem é analista comportamental, para quem está na área comportamental, é necessário compreender que de ambos os lados houve uma fragilidade. De ambos os lados existe ali mecanismos de defesa que geraram o impulsionamento dessa situação que ficou bastante desagradável. Ou seja, quando analisamos uma situação específica, precisamos observar o contexto comportamental que gera uma ação. Se você gostou desse vídeo, se você acha que isso complementou o seu estudo comportamental, então deixa o teu like e se inscreva nesse canal, porque eu trabalho com questões terapêuticas, eu trabalho com questões simbológicas, nesse e no canal Revelando a Mente, que estará no primeiro comentário da descrição. Inscreva-se nesse canal também para receber todos os conteúdos em primeira mão. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, porque assim você ajuda bastante esse trabalho. Um grande abraço e eu vejo você aqui no próximo vídeo.